Que estão denunciando os pequenos furtos nos estabelecimentos. Porque tem gente que vai para o restaurante, que é bacana, e às vezes você paga num prato R$ 200 ou até mais um vinhozinho que você pega e tal, a conta fica facilmente em R$ 1.000 se você tiver em 3 pessoas. E nem precisa de 3 pessoas para dar uma conta tão cara. Aí os donos de restaurantes perceberam uma coisa, que quem vai e paga a conta, às vezes se sente tão lesado na cabeça da pessoa que ela precisa compensar de alguma maneira. Aí ela vai no banheiro, percebe que tem uma decoração bonita, coloca na bolsa. Ou ela olha para o saleiro, que é um saleiro muito bonito. Alguns restaurantes de luxo de São Paulo pegam, por exemplo, saleiros lá da Europa. A pessoa, opa, não, isso aqui eu vou colocar também na bolsa, vou levar embora. Ou os talheres, que são muito finos. Nós conversamos com o dono de restaurante aqui de São Paulo, em Itaim Bibi, e ele disse que na conta dele, porque ele vai, no final do mês, ele percebe quantos garfos tinham, quantos ficaram. E ele vai fazendo um levantamento, nos últimos meses, ele já perdeu pelo menos R$ 100 mil em pequenos furtos. Imagina? É impressionante o número de pessoas roubando dentro dos restaurantes. Por isso que a gente sempre fala, não tem esse negócio de achar que a marginalidade só está na periferia, que a pessoa rouba porque ela não tem oportunidade, rouba porque é pobre. É até um desaforo, né? Você falar que pobreza é sinônimo de calhordice. Claro que não. A pessoa que é rica rouba também. Só que ela não fala que ela rouba e muitas vezes quando ela é flagrada ela diz que tem um distúrbio, ela não fala que é mau caráter, mas rouba tanto quanto. Guardanapo, saleiro, saboneteira, até sabonete é levado de restaurante assim. Nós fomos visitar alguns lugares e você vai entender melhor essa história que é daqui, é de São Paulo, é pra gente assistir juntos, no ar. Levaram uma lembrancinha do restaurante, mas não tem nada de fofura, tem outro nome, furto. E o prejuízo para os restaurantes já passa da conta. No restaurante do chefe Lisandro Lauretti, o desaparecimento dos objetos aconteceu aos poucos. Primeiro, os guardanapos de pano, exclusivos da casa. Depois, saleiros, pimenteiros e até as saboneteiras de inox dos banheiros. Não foi um caso isolado. Foram furtos repetidos ao longo dos anos. A gente começou a observar o comentário dos garçons, que são geralmente o atendente, né, que está mais próximo, abordando com aquela questão: olha, a gente viu o cliente botar o guardanapo na bolsa, o que a gente faz? O caso dos guardanapos chama a atenção pelo tamanho do prejuízo. O restaurante perdeu cerca de 10 mil unidades feitas sob encomenda e com a identidade visual da casa. Realmente, o preço é um preço unitário baixo, mas o fator de multiplicação acaba virando porque o volume foi muito alto mesmo. A gente tinha um lote de 10 mil unidades que foi feito exclusivamente e depois de 2 anos e pouco assim, a gente não tinha mais os guardanapos. Os saleiros e pimenteiros também viraram alvo. Cada conjunto era importado e custava cerca de 60 euros, mais de R$ 350. O chefe conta que cerca de 100 peças desapareceram. Hoje, para evitar novos furtos, os garçons retiram os itens da mesa antes mesmo da sobremesa ser servida. Quando acaba o prato principal, a gente vem, faz a limpeza da mesa e junto com essa limpeza eles já são retirados e aí se oferece a sobremesa. À primeira vista, pode parecer que o desaparecimento de um saleiro, de um guardanapo ou de um talher não faz diferença. Mas é justamente o acúmulo desses pequenos furtos que tem mudado a rotina dos restaurantes. Objetos foram retirados das mesas. Outros deram lugar a versões mais baratas e alguns simplesmente deixaram de existir para evitar novos prejuízos. Nós podemos avaliar vários pontos de vista sobre as pessoas furtarem dos restaurantes. O primeiro deles é a gente entender que as pessoas podem constituir uma adrenalina a partir desses pequenos atos de furto, aonde existe todo um processo ali, a pessoa vai se sentir um pouco mais adrenado, vai se sentir um pouco mais feliz com aquele pequeno delito que ela está fazendo. Não quer dizer que seja certo, mas o sentimento pode causar isso. Um outro ponto de vista é a pessoa trazer ali uma pequena lembrança de um grande evento da parte da vida dela, aonde ela não percebe que esse furto ele está relacionado à quebra de uma coisa aonde não se pode, um limite.
E não é só este restaurante que enfrenta o problema. A chefe Renata Vanzetto, que comanda 11 estabelecimentos, também resolveu falar sobre o assunto nas redes sociais. Ela conta que clientes já levaram talheres, pratos, livros, cinzeiros, porta-contas e até luminárias de mesa. 4 talheres de prata na bolsa. Que enfia uma luminária na bolsa. A luminária da mesa simplesmente enfia na bolsa. Uma luminária de R$ 1.500 da Zaf, que não importa, podia custar R$100, R$50, não é dela. É um furto, não é da pessoa. Nas redes sociais, o hábito chegou a ganhar um apelido, furto fofo. Mas para o setor de bares e restaurantes, a história está longe de ser engraçada. Com margens de lucro cada vez menores, a reposição de uma única peça pode consumir todo o lucro obtido com uma mesa inteira. O setor ele opera com margens muito apertadas. E aí, quando um cliente leva uma caneca de cobre que custe R$50, muitas vezes toda aquela experiência que o empresário investiu para atender bem o cliente dentro do seu estabelecimento, ele leva prejuízo. O que para alguns pode parecer apenas uma recordação, para os restaurantes é prejuízo e também crime. No fim das contas, quem paga por esses pequenos furtos não é apenas o dono do estabelecimento, mas todos os clientes que acabam encontrando menos itens nas mesas. E muitas vezes, produtos mais simples para compensar as perdas. Furto é furto. Alguém pagou por isso e não é legal você pegar algo de alguém, né, sem pedir. Agora eu fico pensando, a pessoa vai roubar um saleiro, hein, Raquel? O que a pessoa vai fazer com o saleiro? Vai levar para casa, matar o nome do restaurante ali? Como é que ela vai colocar na mesa, né, para servir para visita, hein, Raquel? É demais, né, Passaia? Boa tarde para você aí, para todos, né? E vai servir como decoração na casa, né? Vai usar no dia a dia. Você sabe que esse negócio de furto aí no casamento, Passaia? Ó, pessoal aí, o que levou de canequinha do meu casamento, depois eu tive que pagar a conta. Eu avisei do vaso de decoração, falei para as tias, ó, gente, o vasinho não é para levar porque é da decoradora. Mas eu esqueci das canequinhas e o pessoal levou quase tudo, Passaia. Aí você teve que pagar, lógico, o casamento era seu. Então, você aí pagou veio a conta prejuízo pelos depois. seus. E olha que eu peguei uma canequinha mais simples, porque eu falei, o pessoal não vai querer levar essa canequinha, mas teve gente que levou e eu não sei como que colocou, se enrolou no paletó, na bolsa. Muito. Olha, esses dias eu conversei com o dono de uma pousada e ele me disse o seguinte, Passaia, nós aumentamos um pouco o valor da hospedagem, sabe por quê? Tem muita gente que às vezes leva a toalha, porque ela vai para a hospedagem, ela gosta da toalha, ela quer levar. E eu não vou pegar, e hotel nenhum faz isso, nenhuma pousada, né? Ó, por favor, antes da gente fechar aqui, fazer o check-out, eu preciso contar as toalhas para saber se o senhor está roubando alguma coisa. Ninguém vai fazer isso. Então, sabendo que existem alguns hóspedes que levam as toalhas para não ficar no prejuízo, principalmente os hotéis que oferecem toalhas melhores, começaram a aumentar um pouquinho o valor da hospedagem para poder não ficar no vermelho. Já pensou? Que coisa impressionante?